Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 5 milhões de pessoas vivem em construções irregulares. Apesar dos riscos, esse tipo de construção parece ser a única solução para quem não tem onde morar. Boa tarde a todos. Hoje no nosso jornal vamos falar um pouco sobre as construções irregulares em encostas e rios. Passaremos agora para Joyce, que está no município de Batiba, interior do estado do Espírito Santo, para entender a percepção dos moradores a respeito das construções irregulares. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, João. Boa tarde, Laís. Estamos aqui no bairro Brasil Novo, onde pode-se observar inúmeras construções irregulares, porque conforme o Código Florestal vigente, define que em encostas com acima de 45 graus de inclinação não pode haver construções, porque quando chove é necessário que a vegetação que está plantada no local aumente a resistência para que o escoamento das águas pluviais não venham causar deslizamentos de terras. Certo morador que preferiu não se identificar disse que as pessoas que moram nessas áreas sofrem com o descaso por parte das autoridades. Ele passa meu filho todinho, agora depois que uns 2 anos pra cá não faz mais nada, depois abandonado esse alto aqui. Ele só faz o calçamento lá embaixo, aqui mesmo ninguém mexe com nada. Nenhuma terra no meu estado, mentira. E o próprio carregado mora ali. Ele quer apoiar isso, ele quer deve uns 4, 5 mil por mês. Mas não faz nada. Agora você não que vem mesmo, porque se deslizar aquilo ali, vocês moram pra aqui, vocês vão ver, vai acabar essa estrada. Até agora ninguém fez nada. Isso que ia fazer, não fez nada. O dinheiro veio, que esses primeiros, essas morros que caíram, esses barros, estão mexendo lá embaixo. Agora que no morro mesmo, ninguém veio fazer nada. Apesar dessas localidades apresentarem grandes riscos para a vida dessas pessoas, é a única solução que muitas possuem. Então começam com uma casinha aqui e outra ali, até que se torne um grande aglomerado, com riscos ainda maiores. Atualmente, milhões de pessoas vivem em construções irregulares, que normalmente são construídas pelos próprios moradores, muito próximas umas das outras, fazendo com que o risco de vida dessas pessoas aumente ainda mais. Faltando espaço, as casas continuam crescendo, só que verticalmente. A construção acompanhada por um profissional pode evitar graves problemas, como na Praça Seca, na zona oeste do Rio, em que, devido às fortes chuvas no local, 2 casas foram totalmente destruídas, enquanto outras 2 foram parcialmente. E para entendermos melhor sobre essas construções em áreas de risco, falaremos agora com o engenheiro civil da Prefeitura Municipal. Então, galera, boa tarde. Estou aqui com o Jonatas Barbosa, que é o engenheiro da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Batiba. E eu gostaria que ele me respondesse algumas questões, como o tema são construções irregulares em encostas de morros e rios. Como que fica as reclamações da Defesa Civil nos períodos de chuva em relação aos alagamentos? Então o que acontece? Aqui em Batiba a gente tem muita incidência de casas nas encostas e alagamento. Na última chuva nós tivemos mais de 200 chamados, tanto de alagamento quanto de casas construídas em área de risco. Assim, elas são construções irregulares, muitos deles são terrenos invadidos. Muito risco. Tivemos que tirar muitas pessoas de casa, foram muitas casas interditadas e gera uma demanda muito grande. Na época nós estávamos em 3 engenheiros, nós ficamos os 3 engenheiros só em prol da Defesa Civil. E o que a Prefeitura tem feito em relação a essas casas, quando elas estão sendo construídas? Porque a lei define, que tem que deixar 30 metros de APP, de área de preservação, dos 2 lados das margens dos rios. Mas quando os moradores começam a construir nas beiradas de rios ou nas encostas com mais de 45 graus de inclinação, o que a Prefeitura faz em relação a isso? Então, o que acontece? Eu posso falar pelo meu setor. Tá? Na parte da gente aqui, a gente confere quando chega para a gente. Eu não trabalho junto com a fiscalização, então eu não estou lá em campo para fiscalizar essas construções quando elas estão acontecendo ou na fase inicial. Quando chega para a gente, para aprovação do projeto, isso é tudo levado em conta. Aí quando acontece de algum caso que está na área de APP, a gente encaminha esse processo para o meio ambiente, as engenheiras ambientais dão um parecer que corrobora com o que a gente vai fazer.
e é negado a pessoa procurar os caminhos, né? A nossa região aqui de Ibatiba, a região do Caparaó, é uma região muito montanhosa. Então a gente tem que se atentar bastante a essas questões de relevo. E diante desse cenário, é possível fazer construções regulares, mesmo com um relevo tão íngreme e tão montanhoso? Então, essas questões de construções nessas regiões, a gente tem que atentar para o que a lei determina que pode ou não pode fazer. Atendendo esses parâmetros que a lei determina, a gente tem técnicas na construção civil para garantir a estabilidade dessa obra, dessa edificação. Assim, o que acarreta é que é uma obra mais cara, né? Mas atendendo a lei tem formas de fazer sim. Para a gente finalizar aqui, como a gente vê uma grande incidência dessas construções irregulares aqui na cidade, em costas de morro, nas margens dos rios, depois que acontecem as tragédias, quais são as decisões que a prefeitura toma diante disso? Quando casas estão sendo alagadas, quando casas estão sofrendo com deslizamentos de terra, o que a prefeitura faz em relação a isso? Então, nós ali no setor de engenharia, a gente dá suporte para a defesa civil. Quando essas casas são interditadas, as pessoas são tiradas e é feito um monitoramento. Todas elas a gente volta depois. Muitos casos, quando a gente volta para fazer uma nova análise, uma nova vistoria, as pessoas já estão de volta. Elas voltam sem que a gente dê um laudo de desinterdição. Mas todas elas são acompanhadas. Encerrando o período de chuva que ela está, naquele risco, a gente volta e faz uma nova análise. Se for constatado que o risco sanou, a gente libera para a pessoa voltar. Se foi mantido o risco, a casa continua interditada. Se teve avaria na casa, alguma patologia que comprometa a estrutura da casa, aí a pessoa não é permitida voltar para aquela casa. A legislação ambiental define que às margens do curso d'água é necessário haver 30 metros de distância. Só que na maioria dos países, por falta de fiscalização e por causa da desigualdade social, há inúmeras construções em locais que deveriam ser áreas de preservação permanente. Aqui onde estou, residiu uma senhora em uma casa de 2 andares. Porém, no fim do ano de 2021, em função das fortes chuvas, sua casa desabou com ela dentro às 5 horas da manhã. Com isso, vale ressaltar a importância do plano diretor municipal, que traz parâmetros mínimos para que uma pessoa possa realizar a sua construção de forma segura e não estar vulnerável a situações de risco como essa. Então estou aqui com a dona Leonide, proprietária da casa que desabou no bairro Centro de Ibatiba, e eu gostaria que agora ela desse um pequeno relato de quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou no momento em que a senhora percebeu que a casa da senhora estava desabando. A senhora poderia contar como que foi estar naquela situação, passar por aquele momento de aflição que a senhora passou? Naquele dia, eu não me senti muita coisa não. Dormi direitinho. Na madrugada, sentia rodando, não sabia o que estava acontecendo. Comecei a afogar, era poeira. Aí eu tive de quebrar o telhado, que estava me batendo na cabeça. Aí eu tive de ter um postezinho assim, né? Quando a poeira passou, eu vi que eu estava de cocada num lugar. Para mim era um vergalhão, tudo já tinha quebrado. Os moradores ouviam o barulho. Deveria ser a caixa da água que caiu. Ali foi a laje de cima que quebrou ao meio, assim. Quebrou para dentro, tudo caiu para dentro, nada para fora. A sapata, ficou tudo perfeito, tudo no lugar. Aí a moto, uma coluna ficou a moto, então a moto foi protegida. Tudo quebrou, menos eu. Perdi tudo. Nem aluguel eu não consegui. Fiquei sem nada, sem aluguel, eu morei com um Iraé. Fiquei 5 meses por aí. Prédio, irmão. Aí do ponto-socorro, não podia nem ver lá, já estava lavado. A Defensoria Civil não deixou a gente aproveitar o que estava lá dentro, porque muita coisa estava lá dentro. Então eu vim antes. Eles não tinham coragem de me dar a mão para me tirar daquele local. Aí com isso a Prefeitura mandou a Defensoria Civil ir lá tirar os entulhos do lugar, sem dar a oportunidade de eu pegar meus pertences. Isso me doeu.
Sabemos que as obras de saneamento não são tão intensas porque o dinheiro ali investido não dá visibilidade para a prefeitura no momento. Porém, todos os anos, tragédias ocorrem em diferentes partes do país, justamente pela falta de investimentos para melhorar a vida dessas pessoas com locais mais seguros para viver.